Olá, tudo bem? Espero que sim. E aí, escreveu lá na aula passada, tá? Os exemplos de próclise, mesóclise e ênclise? Então, aqui vamos continuar com esse assunto, que é um assunto que é super importante, ok? Então, vamos lá. Próclise. A próclise, você já sabe que ela vem antes do verbo. Lembra da nossa aula passada? Então, a próclise, ela está antes do verbo. Alguns casos são obrigatórios o uso de próclise, tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, orações negativas. Para essa oração ser negativa, ela precisa ter a presença do não. Não, tá? Aí torna ela negativa. Só que eu tenho aqui o verbo quero. Então, o que eu tenho antes desse verbo? O a. O a aqui, lembra lá? Ele está na nossa listinha. Então, o a, ele vai ser aí um pronome oblíquo. E aí, esse pronome oblíquo de terceira pessoa do discurso, tá? Está aqui, ele faz ficar próclise. Então, se tem o não, ele exige uma próclise, ok? Advérbio, gente. O advérbio, certos advérbios, ele vai exigir a presença, tá? De uma próclise. Então, cedo, advérbio de tempo. Cedo, o que aconteceu cedo? Aí você vai olhar o verbo, tá? Então, cedo, olha, aí você vem o verbo. Cedo contaram. Cedo contaram? Não, peraí, tá faltando uma coisinha. Essa coisa chama próclise. Cedo me contaram, tá? A gente tem casos aqui, se você quiser, comenta aqui abaixo. Outros casos de advérbio que precisa, tá? De próclise aí. Agora, eu tenho os pronomes, tá? Isso mesmo, um pronome, ele pode exigir sim, tá? Então, vamos lá. Eu tenho o pronome isso, o verbo lembra. Isso lembra. Isso lembra? Opa, tá faltando alguma coisa aqui no meio do caminho. É o pronome oblíquo. Então, eu tenho o demonstrativo mais o oblíquo. Isso te lembra alguma coisa? Tá bom? Orações exclamativas, tá? Você sempre vai conversar com o verbo. Ajude, tá? Eu tenho aqui o substantivo, ajude. Deus ajude. Opa, Deus ajuda? Com certeza Deus ajuda, mas ele não passa cola. Então, você já vai estudando aqui comigo, ok? Então, Deus lhe ajude. Aí sim eu tenho uma oração exclamativa bem bonitinha. Agora, o verbo no gerúndio, tá? Tratando. Então, vamos lembrar aí, gente? Ando, endo, indo, tá? Forma o verbo no gerúndio, tá? Então, ao final aqui, ó, tratando, ando é o gerúndio aí do verbo. Aí eu tenho aqui, olha, em tratando de comer pizza. Eita, faltou uma coisa. O que faltou? Adivinha? Faltou um pronome oblíquo. Ótimo, você está prestando atenção. Então, olha, tratando, ele vai exigir aqui em se tratando. Não é tratando-se de comer pizza. Não, tá? Ele precisa vir antes, por isso que ele é uma próclise. E a gente tem as orações que são orações interrogativas. Localizo o verbo, deve. Eu tenho aqui um outro pronome, tá? Quem, tá? E aí, agora sim que vai ficar bom. Se eu tenho a quem deve este trabalho, esse deve aqui, ele vai exigir a partícula se, né? No caso aí, se consigo ou a lhe, tá? Então, esta oração, ela precisa aí da próclise. Joia? Viu como que é fácil aqui? Tá, então agora eu tenho a ênclise. A ênclise, ela vai lá depois, tá? Então, eu sempre vou olhar para saber sobre a colocação pronominal, eu sempre vou olhar o verbo, tá? Então, eu tenho o verbo no infinitivo pessoal. O seu sonho de infância era ser princesa, tá? Então, era ser.
princesa. Eu tenho aqui o era, mas o caso aqui eu preciso do ser, tá bom? Então, vamos lá. O seu sonho de infância era ser princesa, tá? Cadê lá? Ah, eu tô aqui em cima primeiro. Tem o seu aqui também. O seu é possessivo, tá? O seu sonho, tá? De infância era ser princesa. Agora, olha bem. O verbo no imperativo afirmativo. Quando estiver pronto, avise-nos, tá? Então, avise-nos. Então, cadê o meu pronome aqui? Opa, cadê o meu pronome? Eu tenho aqui o nos, tá? Eu tenho o nos. O nos aqui, ele será, então, a minha colocação pronominal depois do verbo. Depois do verbo, tá? Quem avisa, avisa alguém sobre alguma coisa. Vai pegando aí a regência. Então, o verbo no gerúndio. Ando pelas ruas, surpreendendo-me com as flores. Então, cadê? Eu tenho aqui, né? Surpreendendo-me. E logo depois eu vou ter o me. Tá depois do verbo. Então, você já sabe o que é. Verbo no início da oração. Se o verbo está no início da oração, tá? Ele vai precisar ir. Deixe-me, tá? Agora, eu tenho o me aqui. Se o me, ele está depois do verbo, então, como que ele vai se chamar? Ele vai chamar ênclise. Agora, a mesóclise é o seguinte. A mesóclise, ela tá no meinho. Dar-te-ei isso, tá? Então, limpar-ia o sótão, tá? Então, essa mesóclise aqui, ela sempre vem no meio e ela é mais difícil de aparecer. Mas se apareceu no meio, você já sabe que é meio mesóclise, ok? Gostou? Quer mais exemplos, exercícios comentados? Já já eu trago para você. Até mais, fique bem, fique tranquilo e seguro. Tchau, tchau!